nessa videoaula eu vou mostrar como escrever fórmulas da matemática no Word. Então, essas atividades aqui facilitam muito nas videoaulas. Então, como que a gente, num problema como esse aqui, como que a gente escreve essas fórmulas aqui no Word? Então, veja bem. Por exemplo, vou escrever a fórmula de Bhaskara. Então, eu coloco x igual eu vou vir cá inserir, ó, inserir a equação. Aí, como tem uma fração, vamos nessa opção x sobre y. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada é aqui, ó, raiz quadrada de b ao quadrado. Então, eu vou aqui na função e elevado a x, ó, b ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Então, aqui está a fórmula de Bhaskara. Próximo. Digamos que eu vou escrever o volume da esfera. Então, eu coloco V, que é igual a 1/3, né? Então, a mesma coisa, inserir equação x sobre y, né? Então, aqui vai vir 1/3 de π. Então, vamos procurar o π aqui, ó. Então, 1/3 de π vezes r ao cubo, né? Então, r elevado à terceira. Então, aqui está o volume de uma esfera. Posso colocar aqui uma letra maior. Vamos colocar aqui uma letra maior para ficar melhor a visualização. Então, vamos lá. Vamos escrever mais formas. Digamos que eu queira escrever f de x igual a seno de x sobre 2. Então, vou aqui, x sobre y. Então, aqui agora eu vou inserir a função seno, sin de θ. Então, seno de x sobre 2. Então, aqui está a minha função. Vamos escrever aqui a função do segundo grau. Então, f de x é igual a vezes x ao quadrado. Então, e elevado a x, x ao quadrado, mais b vezes x, mais o valor de c, com a diferente de zero. Então, vamos encontrar o símbolo aqui de diferente. Então, tá aqui, ó, diferente de zero. Então, essa é a fórmula geral da equação do segundo grau. Aliás, da função do segundo grau. Vamos supor que eu quero escrever a fórmula do x-vértice, que x-vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, eu vou inserir, ó, x índice v, x v, que é igual a menos o b, menos b sobre 2 vezes a. Então, aqui está a fórmula do x-vértice. Vamos escrever a fórmula do AN, da PG. Então, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1.
Então, uma vez que eu já coloquei o x vértice aqui, por exemplo, eu posso copiar e colar também, aí fica a critério. Então, coloca aqui, ó, não preciso voltar lá no inserir fórmula. Então, eu posso colocar aqui, ó, trocar aqui o V pelo N, AN, que é igual, né, a 1, do mesmo jeito aqui, ó. Pode ser que ande até mais rápido. Então, A1, só trocar o N pelo 1, mais, aliás, mais não, vezes o Q elevado a N menos 1. Então, vamos lá, equação, inserir, ó, Q elevado a N menos 1. Então, nós temos aqui a fórmula do AN e da PG. O teorema de Pitágoras, né? Como que eu faço para escrever o teorema de Pitágoras? Que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, inserir, ó. Então, A elevado ao quadrado, que é igual. Aqui também eu posso copiar, colar. Se eu não quiser ir lá no inserir, então aqui é só trocar o A pelo B, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então está o teorema de Pitágoras. Aqui também tem mais opções, ó, que a gente pode, mais coisas que a gente pode explorar. Eu quero escrever a fórmula do somatório. Então, se é apenas o somatório, eu posso colocar somatório de x. Não está definido, né? Então, vamos colocar aqui uma função f de x, que é igual ao somatório de x, né? Com intervalos definidos. Então, eu posso vir aqui, ó. Então, f de x, que é igual ao somatório de x, por exemplo, no intervalo de 0 a 1000, por exemplo, né? Então, com isso aí eu vou escrevendo várias fórmulas, expressões matemáticas. Logaritmo. Então, eu quero um log de x na base 10. Então, tá aqui, ó, log de x na base 10. Então, digamos que seja uma função y igual ao log de x na base 10. Eu quero escrever uma matriz. Uma matriz, por exemplo, primeiro eu vou colocar o parênteses aqui, uma matriz 2 por 2. Então, que tenha duas linhas e duas colunas. Então, menos 2, 3, 4. Digamos que aqui eu quero colocar o número fracionário. Então, eu venho na função x sobre y. Então, coloca aqui, ó, 2 sobre 4, por exemplo. Então, isso aqui, digamos que seja uma matriz A. Então, matriz a gente sempre escreve com letra maiúscula, né? Vamos escrever uma aqui 3 por 3. Então, a matriz B, 3 por 3. Vou usar colchetes agora. Então, eu vou vir aqui no colchete, né? Aliás, aqui no colchete. Aí, eu vou definir a minha matriz aqui, ó. Matriz 3 por 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, menos 9, 2. Aqui eu quero colocar a raiz quadrada de 5, por exemplo. Então, ó, raiz quadrada de 5, né? 0,8, 1 dividido por 2. Eu quero escrever dessa forma. Então, vem cá, coloco 1 sobre 2. Menos 9, 5, 3, menos 1. E por aí vai. Então são várias funções que a gente tem aqui, ó.
digamos que eu queira escrever uma integral definida. Então eu vou ter aqui, ó, por exemplo, aqui eu quero colocar um x ao cubo. Então vai ficar x à terceira. E ela está variando de 0 a 10, por exemplo. Então eu posso ter aqui que y é igual a essa integral aqui, ó. Raiz enésima de um número. Então vem cá em equação, raiz quadrada, raiz enésima, né? Aí aqui eu coloco essa opção aqui, ó, raiz enésima de 5. Então aqui no índice aqui eu vou colocar n, raiz enésima de 5. Eu quero raiz cúbica. Então, como é que eu vou fazer? A raiz cúbica já está prontinha aqui, ó. Raiz cúbica de 8, por exemplo. Então, digamos aqui que x é igual a raiz enésima de 5 e y é igual a raiz enésima de 8. E assim a gente consegue escrever qualquer fórmula matemática.